Uma técnica utilizada cada vez mais pelos terapeutas no tratamento de questões psicológicas e distúrbios emocionais é a hipnose. Ela pode ajudar no tratamento de ansiedade, depressão e fobias. Para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Espaço Aberto, nós recebemos o hipnoterapeuta Iago Moia. Eu gostaria de agradecê-lo pela presença. Gratidão. Obrigada por ter aceito o convite para conversar conosco. Gratidão. Muito obrigado. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Iago, a hipnose vem sendo cada vez mais difundida como forma de terapia? Sim, com certeza. Principalmente de uns 6 anos para cá, mais ou menos, né? Antes ela estava num campo muito do misticismo. E agora ela vem sendo cada vez mais descoberta para tratar diversas fobias, ansiedade, depressão, até mesmo vícios e outros problemas relacionados à humanidade de hoje, né? Os problemas do século XXI. Então, cada vez mais a hipnose vem avançando como forma de tratamento, saindo do campo místico e entrando no campo científico. Uhum. A técnica é um estado de consciência gerado por meio de indução. Como é que funciona etapa por etapa? É basicamente assim, a hipnose ela é uma ferramenta. Então, o que acontece? Nós utilizamos algumas técnicas dentro do processo que levam o sujeito ao transe. O transe não é algo antinatural, é algo natural dentro da mente humana. Então, o hipnoterapeuta, ele, através dessas técnicas, induz a pessoa a entrar nesse estado de transe. E, através desse estado de transe, nós geramos as mudanças que ele vem procurar dentro do consultório. É complicado eu falar, por exemplo, quais seriam as etapas, porque são muitas etapas e se torna um assunto bem técnico, né? Então, mas tem que gerar, por exemplo, uma conexão com a pessoa. Sem conexão, sem eu ter conexão com a pessoa, sem o paciente, o cliente ter conexão com o terapeuta, não há hipnose. Ele precisa confiar no hipnoterapeuta. Porque a gente não pode pensar que a hipnose é algo do tipo que eu vou lá, falo, durma na pessoa e de repente ela fecha os olhos e a mágica acontece. Não, existe todo um trajeto por trás, onde eu gero uma conexão com você, você confia em mim e você se permite que eu seja o seu GPS dentro do processo hipnoterapêutico, né? Então, são várias etapas. Uma delas é a confiança. Então, se o cliente, o paciente não tiver a confiança no hipnoterapeuta, a hipnose não acontece. E a confiança, muito provavelmente, é algo construído ao longo de outras sessões anteriores. Então, a hipnose não é logo de cara a primeira técnica utilizada num tratamento, exatamente. Né? Então, nós, por exemplo, fazemos a consulta. Então, esse cliente, ele vem até a mim, ele fala o problema dele, eu deixo ele se expressar da forma que ele quiser, pelo menos é o modo que eu trabalho hoje, né? Eu deixo ele se expressar da forma que ele quiser, da maneira que ele quiser, eu acolho ele, eu entendo ele e depois eu explico como que vai funcionar o processo para ele, né? E aí, a partir daquele momento, ele tem essa confiança em mim, ele vê em mim não um salvador, mas um amigo que pode auxiliá-lo dentro do processo a sair daquele campo de sofrimento que ele se encontra. Que tipo de transtornos ou fobias podem ser tratados por meio da hipnose? Ansiedade, depressão, fobias, medos em gerais, vícios dos mais diversos, tanto sexuais como bebida alcoólica, como droga, tá? E também nós conseguimos desenvolver o ser humano através da hipnose. E isso é muito legal, porque a hipnose não serve somente para tratamento, mas também para o desenvolvimento da pessoa. Mas como uma causa geral, a maioria dos problemas que a humanidade hoje possui vem da ansiedade. Então, a depressão sim é um mal do século, mas antes dela tem o processo de ansiedade. Então, a maioria das pessoas que hoje vem procurar dentro do consultório são pessoas extremamente ansiosas. E aí nós tratamos essa ansiedade para que não gere uma síndrome do pânico, uma depressão, um toque, que a hipnose também trata o toque, né? São basicamente esses transtornos. Transtorno de bipolaridade também. Só que aí há algumas ressalvas dentro do processo. Por exemplo, a hipnose também pode ser feita em pessoas com esquizofrenia. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas esquizofrênicas, elas são mais sensíveis a nível mental. Agora, por exemplo, pessoas que têm transtornos mais intensos, como, por exemplo, agora me fugiu o nome,
paranoias, por exemplo, tá? Paranoias, transtornos que envolvem paranoias, dela achar que está sendo perseguida. Aí a gente já não orienta dentro do processo, porque pode acontecer algum fenômeno mental lá que nós não entendemos naquele momento e ela achar que está sendo perseguida. E aí ela ou se machucar ou machucar o hipnoterapeuta. Certo. Fisiologicamente, que áreas são ativadas no cérebro durante a hipnose ou desativadas? Olha, há um rebaixamento da criticidade. Então, nós podemos colocar aqui que a parte racional do cérebro, ela não é desativada, mas ela é rebaixada, tá? Porque assim, tem uma teoria da mente que explica a mente da seguinte maneira. Existe a mente consciente e a mente inconsciente. No meio dessas duas, existe a barreira crítica. O que a hipnose faz no momento do transe? Rebaixa essa barreira crítica, não retira, porque a pessoa permanece consciente dentro do processo e com a criticidade ativada. Então, assim, ela rebaixa a barreira crítica e nós conseguimos colocar informações dentro do subconsciente. Então, a parte racional do cérebro, ela as atividades são menos intensas. Mas dentro do processo terapêutico, como nós evocamos sentimentos e emoções, a parte mais ativada é o sistema límbico, que é o sistema emocional, né? Então, temos também o hipocampo, que também é extremamente ativado. E depende de cada área, né? Por exemplo, se eu dou um estímulo visual para a pessoa, o que vai ser ativado é o lobo occipital, né? Se eu dou um estímulo auditivo, é outra área. Então, depende. Todo o cérebro está envolvido no processo. Mas existe, dependendo de alguns estímulos, existem áreas que são mais ativadas e áreas que são menos ativadas. E tudo isso que você está me falando tem muito a ver com os estudos mais recentes da neurociência, né? Exatamente. Que fala muito desses processos de aprendizagem. Exatamente. Porque é que, às vezes, os estudantes têm dificuldade de assimilar alguns conteúdos, se distraem muito facilmente. De repente, a hipnose, nesses casos, também seria interessante, Com certeza. Porque, assim, nosso cérebro ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. E essa neuroplasticidade permite que o cérebro se renove o tempo todo. Porque dentro do cérebro existem caminhos neuronais. Quando esses caminhos neuronais eles são efetuados, eles meio que transformam-se em cadeias neuronais, que são vários neurônios aglomerados. E esses neurônios têm uma programação, né? Então, por exemplo, a pessoa que não consegue se concentrar, ela tem um caminho neuronal que desvia aquela concentração de alguma forma. E a neuroplasticidade, ela é essa reconstrução cerebral. Então, a hipnose, ela estimula também a neuroplasticidade. A hipnose, ela permite que nós acessamos aqueles neurônios que antes não eram tão ativados e nós voltamos a ativar eles com mais força ou formamos novas conexões neurais, fazendo então com que a pessoa se concentre mais, saia da fobia, saia da ansiedade e resolva o que ela tem para resolver dentro do processo. Então, a neuroplasticidade é uma coisa maravilhosa, porque indica que nós não vamos sofrer para sempre, que nós podemos revolucionar o nosso cérebro, revolucionar o nosso comportamento. Só basta técnica. Então, o que eu mais ensino para os meus clientes dentro do processo é hipnose. Faço hipnose, com certeza. Mas, além disso, eu desenvolvo nele a liderança de si mesmo. Porque quando ele está naquele momento de tristeza, naquele momento de ansiedade, naquele momento que ele não consegue focar no que ele tem que fazer, ele não tem técnicas naquele momento. Então, eu ensino técnicas para ele, eu ensino auto-hipnose. Então, o meu trabalho, ele é muito assim, de trazer a liderança para a pessoa entender que ela é a chave de tudo, que ela é a mudança. E isso é incrível, porque não sou eu que tenho o poder, não sou eu que hipnotizo, é a pessoa que se permite o tempo todo ser hipnotizada. Então, ela é a atriz, o ator principal da existência dela, eu não posso roubar isso dela. É por isso que eu desenvolvo a liderança nos meus clientes. Então, numa pessoa que não consegue se concentrar, por exemplo, eu ensino para ela a auto-hipnose, técnicas para ela poder se concentrar. Uma pessoa que está triste, que naquele momento eu ensino algumas técnicas para ela sair daquilo, porque a partir do momento que ela se permite por muito tempo ficar na tristeza, e eu não estou falando que ela não deva viver a tristeza dela, mas que ela se permite ficar muito tempo naquele estado de sofrimento, o que acontece no cérebro dela? O cérebro dela começa a fazer conexões neuronais de tristeza. E aí
forma cadeias enrijecidas, que depois, para a gente poder desconectar esses neurônios, demora muito mais tempo. Então, nós temos que fazer, dentro do processo, a capacitação da pessoa para que ela consiga realmente sair daqueles estados ruins no dia a dia dela, porque dentro de consultório é fácil, né? Ela tá com o terapeuta vai ajudar ela, só que fora do consultório ela vai viver a vida real dela, ela vai viver o problema com a mãe, o problema com o pai, ela vai viver com a fobia dela. Então eu preciso transmitir para ela conhecimentos até mesmo de neurociências, como esse que eu estou passando agora para vocês, para que ela consiga realmente modificar os neurônios dela, modificar o cérebro dela e causar uma reprogramação. Você falou que a hipnose é um estado natural da mente. Muitas vezes nós acabamos entrando em estados hipnóticos sem perceber. Com certeza, é o que mais acontece no nosso dia a dia. Eu que uso óculos, por exemplo, do nada eu estou parado, estou estudando, estou fazendo alguma coisa, principalmente quando eu estou estudando. Eu me pergunto, cadê meu óculos? Onde está meu óculos? Aí eu começo, além de tudo, eu começo a alucinar. Eu começo a ver embaçado. Aí na hora que eu coloco a mão aqui, vejo que o meu óculos está aqui, as letras voltam ao normal. Então o poder da mente é tão incrível que nós podemos entrar em estado hipnótico dirigindo. Por exemplo, é muito natural quem dirige estar dirigindo e aí na hora que vê, fala, nossa, mas eu já cheguei no meu destino tão rápido. Ela entrou em um estado hipnótico que ela nem viu. Quando vamos no shopping, eu gosto de dar essa informação, por exemplo. Quando vamos no shopping, entramos no shopping. Somos pegos pelas promoções, pelas roupas magníficas e a gente fica ali, né? Vendo tudo aquilo, vendo. Na hora que a gente vê, é 8 horas da noite. Só que você chegou lá 3 horas da tarde. Você tinha compromisso, você perdeu, você nem lembrou do seu compromisso. Tanto que no shopping, eles nem colocam relógio. Justamente para você não desfocar daquilo, né? Porque é um estado natural da mente, né? Se você for observar o shopping, ele não tem relógio. Por quê? Quando você entra no shopping, você quer curtir com a sua família, você quer curtir com os seus amigos, você quer fazer as suas compras, você quer aproveitar as promoções. Então você acaba entrando num estado hipnótico no shopping, né? Tanto que tem um filme chamado Percy Jackson, que quando ele entra num cassino, ele fica por uma semana lá e ele acha que ficou um dia. E é mais ou menos o que acontece com a gente, porque quando nós entramos no estado hipnótico, nós perdemos noção de tempo e espaço, muitas vezes. Não acontece sempre, mas acontece a maioria das vezes. Ou quando nós estamos assistindo um filme na televisão, alguém passa na nossa frente. Aí na hora que a pessoa volta, você fala, você saiu daqui? Já aconteceu isso com você? Já? Então, você saiu daqui e a gente nem percebe que a pessoa saiu, porque a gente está tão focado, tão concentrado na televisão, ou no livro, ou no celular, acontece muito com o celular. Sim. Que nós entramos nesse estado de alta concentração e foco, porque a hipnose não é nada mais do que alta concentração e foco. Nós temos um hiperfoco dentro do estado hipnótico. E esse hiperfoco faz com que nós geramos as mudanças necessárias dentro de nós no processo clínico, no processo terapêutico. Agora, no dia a dia, acontecem essas gafezinhas de você fazer coisas que às vezes você nem percebeu. Colocar celular na geladeira. Eu já fiz isso já. Então, e várias pessoas fazem, né? Então, é natural. Realmente é um processo muito natural. Muita gente acaba confundindo o estado hipnótico com aquele estágio do sono mais profundo. Na hipnose, durante a utilização da técnica, né, o desenvolvimento da técnica, a pessoa não está dormindo. Não, ela está o tempo todo consciente, com um hiperfoco ativado, prestando atenção no terapeuta ou na vivência que ela está. Tá? O sono REM, o que acontece com o sono REM? Quando nós dormimos, as ondas cerebrais baixam. E quando depois mais ou menos de uns 90 minutos, isso em adulto, tá? Em criança depois de 40 minutos. Depois de 90 minutos, o sono REM, ele começa a ser ativado dentro de nós, né? Então, o que acontece dentro do processo? A mente estava lá quietinha, o cérebro estava lá quietinho, e aí o sono REM chega, ativa diversas partes do nosso cérebro, trava o nosso corpo, porque a gente nesse momento, nós estamos sonhando, então o nosso corpo ele fica travado no sono REM, para que nós não nos mexemos, então é só os olhos que mexem, e o sonho acontece. Nesse momento a mente está captando, só que o consciente ele está desligado.
Então, na hipnose, não. Na hipnose, nós temos um hiperfoco e concentração, só que estamos conscientes. No sono REM, estamos inconscientes, porém a mente inconsciente está captando tudo ao redor. É daí que nós temos que tomar cuidado quando dormimos com televisão ligada. Porque muitas vezes nós acordamos no outro dia passando mal ou se sentindo triste, porque a mente captou a noite inteira aquela comunicação que foi passada para ela através da TV, e à noite passa o quê? Filme de terror, coisas de tragédia, e aí a pessoa acorda mal, porque a mente inconsciente captou tudo aquilo para ele. E aí ele acorda com um sentimento ruim que não sabe de onde que é. Então, quem dorme de TV ligada, vamos desligar a TV, porque a mente ela tá ativa naquele momento. O inconsciente não dorme, ele capta o tempo todo informações. Ele tá o tempo todo ativo. O consciente, ele fica mais desligado, tá? Para que você descanse. E dentro do estado hipnótico, o consciente, ele fica super ativo, não super ativo, mas ele está ativo dentro do processo para gerar mudanças também em você, para que você compreenda aquilo que te aconteceu. Porque pensa, se você dorme na hipnose, se você fica inconsciente, que aprendizado você tem dentro do processo? Então não gera um aprendizado para você. E o mais importante dentro do processo hipnótico não é resolver o seu problema. É gerar um aprendizado para você, para que isso não aconteça de novo com você. Né? Então, por exemplo, muitas crianças, quando são pequenas, recebem algumas informações dos pais e aquilo traumatiza elas. Se ela tem a consciência de que foi uma informação que falaram para ela que gerou aquele trauma, quando ela é adulta, ela consegue filtrar melhor o que os outros falam para ela e não precisa captar mais aquilo como uma verdade. Quando ela era criança, ela não tinha consciência. Tudo que falavam para ela era real. Papai Noel, Coelho da Páscoa, que ela é burra. Então, ela levava isso como uma realidade para ela e acreditava nisso. Agora, se eu dou a consciência para esse ser humano, para esse adulto, que não mais o que as pessoas falam para ela deve importar, ele passa a ter mais inteligência emocional e ele passa a filtrar melhor aquilo que falam para ele. Porque, por exemplo, mesmo quando adultos, nós temos algumas pessoas que admiramos em nossa vida, seja o marido, a mulher, a mãe, o pai, um amigo muito querido. E às vezes essas pessoas não estão num bom dia. Aí o que eles fazem? Eles falam coisas pra gente que nos machuca. E por eles serem pessoas referências extremamente importantes para nós, nós captamos aquilo como uma verdade, nos magoamos e aquilo faz uma programação interna. O nosso cérebro está sendo o tempo todo programado. Parece um absurdo nós dizermos isso, mas é uma realidade. Tudo que você assiste, tudo que você ouve, tudo que você conversa, tudo que você curte no Facebook, aquelas piadinhas, sabe? Ah, hoje eu tô pobre, né? Curte lá, o seu subconsciente, ele tá captando tudo aquilo como uma verdade. A partir de quando você curte aquilo, você tá dando um aceito naquilo. Eu aceito isso pra mim, é uma realidade. E aí a sua mente começa a agir dessa forma. Ela começa a te levar a realizar tudo que você escuta, tudo que você ouve, tudo que você fala. E é incrível isso, porque eu consigo, se a minha mente, ela pode então ser educada, eu consigo então programar ela de uma forma mais positiva. Como? Escutando coisas boas, falando de coisas boas, assistindo coisas boas. Eu vou dar um exemplo que eu adoro dar, que é o seguinte: uma vez eu recebi uma cliente no consultório que ela queria muito emagrecer, porque a hipnose também serve para emagrecimento. E nós estávamos na segunda sessão com ela e eu perguntei: o que você vê nas suas redes sociais? Aí, o famoso bordão: só gordices. Só coisa de gorda, ela falou pra mim. Falei: que bonito. Então eu faço o processo em você e você fica vendo um monte de comida. É isso que você tá me dizendo? Falei: tira tudo. Tira tudo que você tem aí e coloca foto de mulheres inspiradoras para você. Aquelas mulheres que vai na academia, coisas legais, coisas bacanas que podem incentivar. Deu uma semana. Ela odiava a academia. Voltou pra academia. Porque o cérebro dela foi entorpecido com aquelas informações e ela passou a agir daquela forma. Parece simples, mas também não é tão simples assim. Há todo um trabalho por trás.
Eu ia te fazer uma outra pergunta, aproveitando que você comentou isso, já amarrando dois assuntos. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? E existem pessoas que têm grau de dificuldade ou facilidade maior e menor para a hipnose? A aceitação, né, do estado de consciência, como você falou, mais rebaixado, né? Sim. Existem algumas diferenças de pessoas para pessoa, mas todos podem ser hipnotizados, porque é uma capacidade inerente do ser humano. Só que o que acontece? Existem pessoas mais permissivas. Então, são pessoas que se permitem mais dentro do processo, né? Ela se permite ser levada por esse GPS que sou eu. Ela confia em mim, não que o que não é hipnotizado tão facilmente não confia, mas às vezes na mente dessa pessoa mais resistente existem alguns bloqueios. O principal, controle. Pessoas que são controladoras demais dentro da vida, com pessoas, com elas mesmas, elas têm uma certa dificuldade de entrar em transe de modo mais rápido. Então, nós fazemos técnicas para que leve ela ao transe. Então, existem pessoas permissivas e pessoas que têm uma certa resistência. Mas essa resistência não quer dizer que é impossível hipnotizar ela. Significa que o hipnoterapeuta vai ter que ajustar os caminhos para ajudar aquela pessoa. Qual que é o principal caminho de ajudar uma pessoa como essa? Explicar para ela que está no controle o tempo todo, que ninguém tem poder sobre ela, que ela é a poderosa da vida dela, ela é o super-herói. Então, se ela for hipnotizada, é porque ela quer, e realmente isso é uma verdade. Ninguém hipnotiza ninguém sem o outro querer. Mesmo que eu quisesse te hipnotizar agora, eu não conseguiria, você não me deu a permissão. Você vai achar super esquisito até. Se eu falar pra você, durma, você vai rir na minha cara, né? Então, assim, as pessoas, elas precisam se permitir dentro do processo. E quando o cliente ele vai me buscar, ele já tá me dando a permissão. Porque ele quer sair daquela dor, daquele sofrimento que tá com ele talvez por anos, né? Então, obviamente, ele vai se permitir. Talvez a primeira sessão seja uma sessão onde que eu tenho que trabalhar mais tempo para que ele entre em transe, mas as outras ficam mais fácil. Por causa da neuroplasticidade. Então, o que acontece? Quando eu acostumo o meu cérebro com o estado, ele acessa aquele estado de forma mais rápida e mais intensa. É por isso que muitos dos meus clientes, no começo, eles falam assim: nossa, no começo foi tão suave assim, eu senti pouco transe, mas agora, na terceira sessão, nossa, foi muito profundo, tô super relaxado. Porque o cérebro, ele acostuma com o estado. Existem cuidados que devem ser tomados no momento de execução da prática, no caso de pacientes infantis ou pessoas que têm traumas muito intensos, Iago? Com pacientes infantis, nós temos que brincar com eles, né? Porque eles são crianças, então a hipnose tem que funcionar com ele de forma lúdica, né? Aproveitando o gancho, como que se trabalha com uma criança? A hipnose para criança é indicado de 11 anos para cima. Já tive pacientes de 7 anos de idade e foi extremamente positivo o resultado com eles. Mas é indicado de 11 anos para cima. Quando eu trago uma criança para o meu consultório, quando eu aceito trabalhar com ela, eu invoco a participação dos pais dentro do processo. E aí eu ensino para eles uma técnica chamada Sleep Talking, que é uma técnica de hipnose que você faz quando a criança está dormindo. Então, depois de 40 minutos que ela dormiu, ela alcança o sono REM, que ela está consciente dentro do processo, assim, inconsciente dentro do processo, mas captando toda a informação exterior, igual na televisão. Aí o pai vai lá e começa a falar um monte de coisa para ela. E aquilo vai ficando na mente inconsciente dela. Então, papai te ama, mamãe te ama, você é muito bom em tudo que você faz. E ela vai captando tudo aquilo e aquilo vai gerando um comportamento nela, né? Então, com criança, nós temos que trabalhar dessa forma. Podemos alinhar dentro do consultório, mas o Sleep Talking e a participação dos pais, nesse caso, é extremamente importante. Agora, com adultos, é muito importante nós respeitarmos as crenças deles, particulares, porque senão nós quebramos uma coisa que chama rapport, que é essa conexão que eu falei desde o início. Então, é muito importante que o hipnoterapeuta, quando vai trabalhar com o cliente, ele respeite, ele esqueça das crenças dele, ele esqueça daquilo que ele acha sobre a vida e deixa o cliente à vontade para se expressar da maneira que quiser.
né? Porque assim, nós estamos falando da mente. E dentro do consultório, só o terapeuta vê as manifestações incríveis que acontecem de como os clientes resolvem os seus problemas. Alguns fazem regressão de vidas passadas, outros viajam para não sei aonde. Mas isso não significa que ele está lá. É a mente dele proporcionando aquilo para o restabelecimento dele. Falando de regressão de vidas passadas, só faz regressão de vidas passadas quem acreditar em vidas passadas. Sim. Né? Você não pode induzir aquele cliente a fazer alguma coisa que ele não acredita. Então, a linguagem dentro do processo hipnoterapêutico tem que ser neutra. Então, vai para aquele lugar onde aconteceu isso pela primeira vez. Que lugar? Não sei, o hipnoterapeuta não sabe, quem sabe é o cliente. Então, o cliente ele vai te dar todas as rotas possíveis para se equilibrar novamente, para encontrar a paz que ele veio procurar. Iago, só para a gente fechar a entrevista, de que forma uma pessoa se torna hipnoterapeuta? Existem cursos, formações nessa área? Quem tem interesse deve procurar? Tem que ser psicólogo, psiquiatra? Não necessariamente. E eu queria saber também se a prática é regulamentada hoje no Brasil. A prática não é regulamentada no Brasil, ela é uma prática livre, então qualquer um pode aprender hipnose, tá? Só que ele é aceita por alguns conselhos, então pelo Conselho de Medicina, pelo Conselho de Odontologia, de Psicologia, de fisioterapia. A prática hoje ela vem sendo aceita cada vez mais dentro dos conselhos que existem, né? Para ser hipnoterapeuta, você tem que fazer um curso, né, de hipnose clínica, porque existem cursos de hipnose de palco, que é aquelas hipnoses para brincar, para fazer show. Então, existe esse tipo de hipnose. Para ser hipnoterapeuta, você tem que procurar um bom curso, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é leiga dentro do conhecimento de algumas coisas da psicologia, tem que procurar um curso de hipnose clínica que ensina a hipnose de forma clínica, mas que também possa contribuir com o aprendizado de neurociência, de psicologia, para que ele saia preparado de lá. Um curso, para mim, não basta. Eu acho que o hipnoterapeuta tem que se especializar cada vez mais, principalmente se for uma pessoa que, de repente, não tem uma graduação de psicologia, que não tem uma graduação de medicina, né? Por ser uma prática livre, qualquer um pode fazer. Se você quiser, você pode fazer. Só que aí tem que ter também a responsabilidade do terapeuta, do hipnólogo, né, que vai aplicar essa técnica nessas pessoas. Então, a responsabilidade dentro do processo é muito importante, porque nós estamos lidando com pessoas que estão doentes, com pessoas que estão sofrendo. Então, assim, o hipnoterapeuta, a pessoa que escolher essa terapia para fazer, tem que fazer várias terapias. Até mesmo um médico, vários cursos, na verdade. Até mesmo um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta. Porque quando você faz um primeiro curso, você tem aquela insegurança. Como que eu vou agir daqui para frente? Como que vai ser? Então, quanto mais cursos você faz, melhor você fica dentro do processo e mais segurança você tem, tá bom? Puxa, super orientações aqui do nosso convidado, o hipnoterapeuta Iago Moia, conversando conosco sobre essa técnica que vem sendo cada vez mais utilizada em tratamentos terapêuticos, em tratamentos de fobias, transtornos, vícios, ansiedade, depressão. Iago, obrigada pela presença. Gratidão. Aqui conosco. Muito obrigado e pelos pelo esclarecimentos. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui no programa Espaço Aberto. Eu agradeço também você pela sintonia e até a próxima.